variedade, de amplitude, de produtividade e, essencialmente, aquilo que eu destacaria mais desta mensagem é o foco na avaliação. Temos que nos centrar mais nos processos e não tanto nos produtos. Eu passaria então agora a fazer uma pequena apresentação da doutora Vânia, depois quem quiser pode ver no programa, também para não perdermos muito tempo. A doutora Vânia Neto vem aqui em representação da Microsoft, é atualmente Future Skills Program Manager da equipa da Microsoft Worldwide Learning para a Europa e responsável pelo programa Future Skills Initiative, apoiando as universidades e instituições académicas de importância estratégica na Europa. Doutora Vânia, a palavra é sua. Muito obrigada. Em primeiro lugar, quero naturalmente agradecer o convite para estar aqui. É de facto um gosto. Eu tenho trabalhado na área de educação já há alguns anos e gosto sempre muito de falar para futuros professores. Eu penso que grande parte das pessoas que estão aqui nesta audiência vão ser futuros professores, não só enquanto profissional, mas acima de tudo enquanto mãe. Porque o potencial que os professores têm para, de facto, despertar talentos ou destruir sonhos é enorme. E, portanto, a responsabilidade que vocês, enquanto futuros professores, têm é exatamente essa. É garantir que vocês vão despertar talentos e não destruir sonhos. E, portanto, eu quero-vos deixar aqui hoje também este apelo para quando olharem para a vossa profissão, vejam que tem, de facto, este impacto, ou pode ter este impacto, na vida dos futuros alunos que vocês vão encontrar. Bem, mas pediram-me para falar neste painel sobre a inteligência artificial, a realidade virtual e os impactos que isso tem na educação e os desafios que desperta para a educação. Eu gostaria de começar por vos dizer aquilo que nós já identificámos daquilo que tem sido a nossa experiência, aquelas que são as tecnologias que mais impacto têm neste momento ou que têm potencial para ter mais impacto nos próximos anos. E quando eu digo nos próximos anos é a curto prazo, não é? Porque o pace of change, a velocidade com que a tecnologia está a evoluir é exponencial. E, portanto, quando falamos em exponencial, é mesmo exponencial. Eu vou já falar aqui de algumas coisas que para vocês vão perceber o que é que eu quero dizer com isto. Mas, dentro daquelas que nós identificámos, obviamente, os ambientes de aprendizagem, sabemos quão importante eles são, sabemos, e já se falou hoje muito aqui da questão da pandemia e como isso impactou, obviamente, os alunos, os professores, da forma como nós percepcionávamos a educação e como hoje a vemos. E eu só tenho pena, efetivamente, de não se ter aproveitado ainda mais enfim, os conhecimentos e aquilo que se fez durante a pandemia. Eu não posso queixar enquanto mãe, porque na realidade a minha filha teve a sorte, estava no primeiro ano quando decidiu a pandemia, portanto ela aprendeu a ler online, acima de tudo, não é? E com a nossa ajuda em casa, mas acima de tudo com uma ótima professora que rapidamente conseguiu passar para o online e de facto fez maravilhas. E teve essa sorte, porque eu conheço muitas outras pessoas e muitos outros miúdos, que são alguns, pronto, desde fichas, obviamente, enviadas, porque havia pessoas que, por simplesmente, não se conseguiam ligar à internet por vários motivos, mas também, muitas vezes, por falta dessa liderança nas escolas. E, portanto, eu também queria relevar aqui a importância crucial dos diretores das escolas, das lideranças das escolas, para que a magia possa acontecer. Depois há uma outra área, obviamente, que é uma das que eu me vou dedicar aqui, que tem a ver com a importância dos dados, da análise dos dados e o que é que a inteligência artificial pode fazer sobre esses dados. Porque a inteligência artificial só existe, enfim, trabalhando sobre dados, não é? Sobre modelos avançados de dados. E porquê é que ela é tão importante? Eu vejo a inteligência artificial muito mais numa lógica de como é que isso pode melhorar e o potencial que tem para melhorar o sucesso escolar dos alunos, para mitigar desigualdades. Porque a verdade, já foi dita aqui, já não sei quem é que disse no painel anterior, mas de facto a tecnologia tem este problema intrínseco que pode de facto criar igualdade, como pode criar uma grande desigualdade pela falta de acesso. Portanto, a falta de acesso neste momento é um problema grave e não é só dar computadores aos alunos ou acesso à internet que isso resolve. Claro que isso ajuda imenso e enfim, vimos aqui exemplos de países onde obviamente isso está ainda longe de acontecer, e estão muito mais, enfim, atrasados, entre aspas, nesse processo. Depois, há obviamente a questão da cibersegurança. Não sei se têm noção, mas as instituições de educação foram aquelas que, desde a pandemia, foram mais atacadas do ponto de vista de cibersegurança. Okay? Já porque são mais vulneráveis, a maior parte da malta não tinha grande cuidado com os dados, mas porque têm, de facto, quantidades imensas de dados, de alunos, de professores, e, portanto, são muito apetecíveis desse ponto de vista. Portanto, cresceu massivamente os ataques a instituições de ensino,
desde universidades, temos casos de universidades internacionais e várias em Portugal, que mais falado ou mais abafado, perderam grande parte dos seus dados, tiveram às vezes semanas sem acesso a e-mail e sem acesso aos conteúdos que os professores tinham criado e que estavam, alguns, em servidores locais. Depois, também o potencial da inteligência artificial e da realidade aumentada nos processos de ensino, portanto, como é que eles vão ser utilizados nos processos de ensino e de aprendizagem. A modernização das infraestruturas, como sabemos, cada vez mais, nós sabemos que o acesso à internet é fundamental, muitas vezes isso não acontece, isso obviamente impacta a educação, e é depois a área com que eu trabalho no dia-a-dia, que é quais é que são as competências que são necessárias para garantir que os alunos vão ter sucesso no futuro e vão estar preparados. Porque neste mundo cada vez mais digital, as capacidades humanas e as competências humanas vão ser cada vez mais importantes. Se vocês estão a preparar para fazer alguém que hoje em dia tenha um trabalho que facilmente pode ser substituído por uma máquina, ele vai ser substituído. Não sei se já repararam que nós agora somos empregados do supermercado. Quando vamos ao supermercado também temos que passar nós as coisas, não é? Portanto, é um exemplo de empregos que vão ser substituídos por inteligência artificial. No futuro nem há senhores da caixa, porque vocês vão entrar, meter tudo no carrinho, sair e alguém faz a conta e vai tudo para alguns para o vosso cartão de crédito. Portanto, este é o futuro e, portanto, todas as profissões, todos os trabalhos que nós conhecemos hoje em dia que possam ser substituídos por inteligência artificial, por robôs, por automação, vão ser. Mais cedo ou mais tarde vão ser, ok? Portanto, isto não é para assustar, é mesmo só para termos noção que a aceleração e o mundo está de facto a mudar. Só queria deixar aqui algumas notas, enfim, com mais rápido que eu conseguir, mas daquilo que é a nossa experiência é possível. E um dos problemas que eu detecto muitas vezes em Portugal, nomeadamente quando trabalhamos com algumas entidades, é a falta de análise de dados. Portanto, em Portugal tomam-se decisões, a maior parte das vezes, em educação, sem olhar para os dados. Se olhassem para os dados, se calhar as decisões seriam outras. Portanto, a importância dos dados é esta. Quando nós olhamos, quando nós tentamos planear aquilo que vai ser o futuro, e quantos professores vão ser necessários no futuro, ou quando nós sabemos que há um problema grave, em toda a Europa, by the way, de falta de professores, nós já sabemos isso há muito tempo, sabemos quantas pessoas é que existem, quantos é que vão para se reformar. E em Portugal são só quase 40% nos próximos 7 anos. Portanto, a malta que está aqui está para professor, boa ideia, porque emprego não vai faltar. Pelo contrário. E, portanto, este é um tema que é importantíssimo. Portanto, analisando os dados, nós conseguimos... Existem já uma série de ferramentas que permitem, por exemplo, cruzar os dados de origem dos alunos, contextos socioeconómicos, e prever o potencial que eles podem ter para ter ou não ter dropout, por exemplo. Já não sei há quanto tempo, não sei, acho que até estavas comigo, Luís. Nós fomos a uma escola no Reino Unido, há uns 6 ou 7 anos, que já tinha este sistema implementado. Era uma escola num bairro muito problemático de Londres e que tinham considerado que era fundamental para eles saberem qual é que era o background dos alunos, para perceberem como é que melhor os podiam acompanhar na escola, porque eram famílias desestruturadas, eram pais, alguns, enfim, presos, etc. Portanto, isto para eles era fundamental, saber o background dos alunos para saber como é que melhor os haviam de os apoiar. E, portanto, quando eu falo de dados, não estou a falar só de ciência, enfim, esotérica, estou a falar de dados concretos sobre os alunos que podem, na realidade, impactar e impactam muito isso, o próprio sucesso escolar dos alunos. E, por último, mas não menos importante, como é que esses dados são utilizados para ajudar o aluno a ter mais sucesso e a personalizar o ensino e a garantir que o aluno tem o acompanhamento que é necessário. Porque nós sabemos, quem lida com alunos sabe perfeitamente que, grande parte das vezes, o contexto social, o contexto familiar impacta e muito o desempenho escolar. E, portanto, nós podemos ir desde um nível muito básico de análise de dados a um nível que pode ir até um nível que nós chamamos de prescritivo, portanto, é utilizar machine learning, é utilizar a análise de dados para prever ou para sugerir, por exemplo, às escolas ou aos professores, ações a tomar considerando o contexto e os dados que têm em presença. Portanto, isto é de facto algo que pode revolucionar a educação. Nós ainda estamos, na maior parte dos casos, no primeiro nível, ok? Temos, obviamente, sistemas de educação que estão muito mais à frente. Se vocês tiverem curiosidade, podem ver, saiu, acho que foi durante no verão passado, um estudo daquilo que está a ser feito pelo município de Helsínquia, portanto, da região de Helsínquia, onde eles estão a levar isto ao extremo. Portanto, eles estão neste momento a fazer já esta avaliação prescritiva, e que estão a sugerir aos professores, em contexto educativo,
Que medidas é que devem tomar pelos alunos em função daquilo que tem sido o percurso escolar do aluno, onde ele tem mais dificuldades e, por exemplo, recuperações de aprendizagens na sequência da pandemia, etc. Como é que elas são feitas? E isso é tudo sugerido, obviamente, por este machine learning, não é? por esta inteligência artificial, adaptada pelos professores, como é óbvio, mas há aqui uma análise que é feita automatizada e que, de facto, acelera muitíssimo e ajuda muito, obviamente, os professores na sua tarefa, porque cada professor tem imensos alunos, não tem só 2 ou 3, não é? Outro exemplo que vos vou dar de como a tecnologia pode ser utilizada e já é utilizada, isto não andamos a falar de rocket science, estamos a falar de coisas que existem e, por acaso, até são gratuitas, dentro das nossas ferramentas do Microsoft 365 para a educação. Nós temos alguns add-ins, ou add-ons, como queiram chamar, dentro dos nossos programas que estão disponíveis para a educação, que permitem acelerar aprendizagens. Nós chamamos Learning Accelerators, ou em português, aceleradores de aprendizagem. E o que é que são esses aceleradores de aprendizagem? São pequenos programas, pequenos aplicativos, que permitem aos alunos e aos professores utilizar a inteligência artificial para melhorar a forma como aprendem. Vou-vos só dar um exemplo. Nós temos uma das aplicações que se chama Reading Progress. O que é o Reading Progress? Ele foi disponibilizado alguns durante a pandemia, porque, mais uma vez, a pedido de imensos professores, os miúdos estavam com imensas dificuldades de leitura, as pessoas não tinham como acompanhar, porque estavam à distância, e então os meus colegas de engenharia resolveram colocar este add-in para perceber se as pessoas tinham interesse ou não. E a utilização foi massiva. Okay? Está disponível em português de Portugal, já experimentei, aliás, a professora da minha filha experimentou várias vezes com os alunos e eu consegui ver e dar algum feedback também aos meus colegas de como é que aquilo funcionava e é espetacular. Portanto, o professor dá um assignment ao aluno, uma tarefa, lês este texto, o aluno lê o texto para o computador vai-lhe logo dizer, olha, erraste esta palavra, agora vamos ler só estas palavras. E a seguir volta a ler o texto todo para perceber se melhorou ou não melhorou na leitura daquele texto. Isto basicamente é uma monitorização da leitura e ao professor, inclusivamente, permite dar tarefas específicas depois na sequência dos dados que vai recolher. E quem diz o Reading Progress, diz o Math Progress, por exemplo, que é exclusivo para matemática, ou, inclusivamente, o último que foi lançado tem a ver com as competências de comunicação. Sabemos que essas são hoje das mais importantes que qualquer ser humano pode ter e, portanto, permite, se tiver uma apresentação para fazer à professora, qualquer aluno pode, primeiro, digamos, ensaiar, não é, para o computador, e ele vai dar o feedback. Olha, repetiste muitas vezes esta palavra, tens esta muleta e utilizas muitas vezes a expressão portanto, e esta ferramenta permite ao aluno depois também melhorar a forma como vai fazer essa apresentação. São apenas exemplos daquilo que já hoje existe, está disponível, e aquilo que qualquer aluno ou professor pode utilizar dentro das ferramentas que estão disponíveis. Portanto, eu tinha aqui depois a explicar um bocadinho melhor o que é cada um destas plataformas. Para acelerar, vou falar agora da questão da inteligência artificial e da realidade aumentada propriamente dita. Porquê? Porque, mais uma vez, tal como o exemplo que vos dei anteriormente, de como é que a inteligência artificial pode impactar a forma como os alunos e os professores se relacionam e pode ser utilizada para acelerar a aprendizagem e o sucesso escolar, em todo o lado nós já temos inteligência artificial, não é? A grande diferença, para quem não está ainda muito por dentro do tema, é que desde o final de novembro do ano passado nós temos inteligência artificial generativa, ou seja, se até agora a inteligência artificial era aquilo que eu vos estava a mostrar, portanto, leitura de dados e, portanto, e mostrar padrões e mostrar tendências e garantir que pode ajudar a dar conteúdo aos dados e tirar insights sobre os dados, agora a inteligência artificial vai para um outro patamar, que é mesmo gerar conteúdo novo, que é sempre diferente. E vocês podem experimentar. Quem é que daqui já usou o ChatGPT? Certeza? Só estes? Acho estranho. Pronto, os outros não querem dizer para os professores não saberem, não é? Não faz mal. Mas os professores sabem que vocês usam. E, portanto, quem não usou, hoje vai para casa ver como é que é. Porque já está completamente atrasado, está quase um ano de atraso, ok? E aquilo que há bocadinho o professor Daniel estava a falar no vídeo, de fazer os pedidos corretos à inteligência artificial, essa vai ser the next big thing. A próxima skill mais importante é prompt engineering. Quem não souber pedir uma ação, um conteúdo à inteligência artificial, vai estar uns 10 furos atrás do resto da malta, ok? Portanto, quem não experimentou, o trabalho de casa hoje é experimentar, ok? Eu já vos vou mostrar porque é que é tão importante.
Em breve, e vocês não sei se utilizam, provavelmente utilizam ferramentas, seja Microsoft, seja Google, seja o que for, em termos de produtividade, isso vai ser generalizado, ok? Vamos ter aquilo que nós, Microsoft, chamamos um co-pilot, há bocadinho o professor Daniel chamou-lhe de outra coisa, mas é mais ou menos a mesma coisa, é um copiloto, alguém que nos vai ajudar, a inteligência artificial que nos vai apoiar naquilo que nós vamos fazer, e, portanto, esta vai ser a nova era, a nova forma de trabalhar. E, portanto, era importante que todos vocês aqui, não só enquanto alunos, mas em especial enquanto futuros professores, tenham noção que a generalização disto vai acontecer e vai acontecer a um ritmo que, de facto, vai distinguir as pessoas, os que usam e os que não usam. Os que usam vão ser muito mais produtivos, vão ser tudo muito mais depressa, não é? É a diferença como de antes. A malta mandava uma carta, tinha que esperar que o correio levasse a carta, que a pessoa escrevesse a resposta. Agora não. Depois passou a e-mail. Hoje, se não respondes em 2 horas, já te ficam a ligar, a mandar WhatsApps. Então, viste o meu mail? Portanto, é este nível. Vai ser esta a diferença também da forma como nós vamos produzir um documento, por exemplo. Se fizerem um documento sozinhos, se calhar demoram 3 dias. Se fizerem com a ajuda de um copilot, se calhar demoram 3 horas. Vai ser a diferença em termos daquilo. E depois as outras horas podem ir para a praia, não é? Podem passear, podem fazer outras coisas. E, portanto, eu queria só também chamar a atenção para esta questão, porque estes novos serviços de inteligência artificial podem nos ajudar em várias áreas e já estão disponíveis para muitas áreas. Aquela que me parece que pode ter maior impacto e vai ter maior impacto é a própria, obviamente, geração de conteúdo, geração de imagens, com todos os problemas que isso acarreta, como é óbvio, não é? Temos a questão dos direitos de autor, e depois eu podia fazer uma outra palestra sobre isso, fica para outra vez. Mas é de facto importante que as pessoas percebam que quando geram conteúdo através de inteligência artificial, esse conteúdo não é seu e devem referi-lo. Da mesma forma quando vamos citar a bibliografia. E para os professores que vão receber trabalhos, enfim, que sejam efetuados com a ajuda da inteligência artificial, provavelmente o trabalho e o assignment que vão pedir aos alunos não pode ser igual àquilo que era na era pré-inteligência artificial. Portanto, a forma de avaliação dos alunos terá que ser diferente. Eu vou-vos só dar um exemplo, uma história também engraçada que me aconteceu durante a pandemia. Para aí, alguns no 2º ano da minha filha, em que voltou a malta toda para casa, a certa altura já não dava, não fala outra vez, não é? E a professora mandou fazer uma composição no computador para entregar no Teams e tal. E eu entro no escritório e ela diz-me assim, eu começo a falar e ela diz, ai mãe, para, estás-me a estragar a composição. Estás-me a estragar a composição, o que é que se passa? Então ela estava a ditar a composição para o computador. Portanto, percebeu que dava para fazer no Word, pôr o microfone e editar a composição, estava a editar. E eu estava-lhe a estragar a composição. E eu disse assim, mas não me parece que seja esse o objetivo da professora. A professora queria que tu escrevesses. Mas eu estou a escrever, eu estou a dizer. Eu vou só depois mudar as vírgulas e pôr os pontos finais, ver se não tem erros. Portanto, para a cabeça dela, aquilo era fazer uma composição. E na realidade, se calhar vai ser, porque a grande vantagem da inteligência artificial, digamos, massificada ou democratizada, é que qualquer pessoa com linguagem natural, pasmem-se, sem saber programar nada, não é? Qualquer ser humano normal, mediano, não é? Que sabe falar corretamente uma língua qualquer, vai poder dar comandos a uma inteligência artificial, inclusive programar via inteligência artificial. Portanto, é todo um novo mundo que se abre e, de facto, o nosso padrão daquilo que é o correto ou o incorreto em educação provavelmente vai ter que mudar. E aqui, para os professores que estão nesta área e que são especialistas, é algo que eu penso que é sem precedentes naquilo que é a educação, a forma como nós educamos. E sabemos que houve os desafios com a introdução do livro, inicialmente, depois da calculadora, e depois do Excel, e depois do computador, enfim, da internet. Nós sabemos que isto tem sido, digamos, quase cumulativo e exponencial. Mas isto parece-me completamente, enfim... nem sei qual é a palavra que eu costumo usar em inglês, queria usar uma palavra em português. De facto é avassalador, há um antes e um depois disto. E ou nós nos adaptamos e ajudamos os alunos, as instituições, as escolas e a comunidade em geral a adaptar-se a isto, ou de facto o fosso entre aqueles que são power users e os outros vai ser maior do que é hoje em dia entre a malta que tem internet no telemóvel e faz tudo em todo lado, do que aqueles que nem sequer têm acesso à internet. Vai ser muito maior em termos de fosso. Portanto, eu só queria alertar para estes temas que me parecem importantes. Eu deixo aqui também aquilo que eu vejo como oportunidades da utilização da inteligência artificial na educação. E quando eu estou a falar de inteligência artificial, estou a falar neste sentido mais lato, que vai desde a inteligência artificial,
digamos, mais básica, que já é obviamente avançada, aquela que eu vos falei, por exemplo, dos aceleradores de aprendizagem ou outros aplicativos que estão disponíveis, mas a própria utilização da inteligência artificial para ajudar à tomada de decisões. Que essa aí parece-me que estamos ainda a anos-luz, os nossos governantes ainda estão a anos-luz, de facto a Finlândia está a fazer algumas coisas nesse sentido, há alguns estados nos Estados Unidos também, existem outros, enfim, alguns exemplos no Canadá, na Austrália, mas na Europa temos ainda algumas situações, mas a grande maioria dos países ainda está longe disto, mas acho que vamos ter que lá chegar e, de facto, utilizar todo o potencial que é possível. Obviamente, aumentar a produtividade será aquilo que é o mais fácil, não é? Aquilo que eu vos disse, podem, em vez de 3 dias, demoramos 3 horas a fazer a mesma coisa. Ou também garantir que nós, neste caso, estamos a dotar os alunos, e aqui acho que é o grande papel das escolas e das escolas de educação, garantir que nós vamos conseguir preparar professores, novos professores, porque vão ser diferentes, para esta nova realidade. E ajudar os alunos a fazer sentido disto, não é? Que ainda não há propriamente uma bola de cristal onde a gente consiga ver isso. Sabemos que isto é só o princípio e sabemos que o impacto vai ser muito grande. Mas nós estamos habituados a lidar com saltos tecnológicos. Nos últimos 100 anos eles foram, de facto, avassaladores. Eu lembro quando perguntei à minha sogra qual é que era a tecnologia mais espetacular que tinha acontecido durante a vida, ela tem 87 anos, ela disse que tinha sido o esquentador, tinha 3 filhos, nunca mais precisou de aquecer água, não é? Portanto, imaginem o que é que vai acontecer à malta que trabalha todos os dias e tinha que fazer PowerPoints diariamente, e agora, em vez de fazer PowerPoints, vai só pedir, olha, faz-me um PowerPoint com base nestas ideias. Estão a ver, vai ser tipo magia. E, portanto, basicamente, eu estava só aqui a dar um exemplo. Este era um exemplo do Reading Progress. Depois vocês podem explorar. Os professores que estão aqui, futuros professores, ficam com esse trabalho de casa. A mesma coisa se passa com a realidade virtual e a realidade aumentada. Eu não queria deixar de comentar este tópico, porque, na realidade, durante o Covid também isso acabou por também ter um salto exponencial. Quase todos os museus ou grandes sítios que tinham visitas, havia alguns que já tinham antes visitas virtuais, mas quase todos os que não tinham passaram a ter. Portanto, quase todos os grandes museus da Europa nós conseguimos fazer visitas virtuais. Algumas com realidade aumentada, outras não, mas é possível fazer. Portanto, qualquer aluno, mesmo sem ter capacidade para viajar para esses sítios, é possível quase fazer uma visita em formato real. E isso é, de facto, fantástico para a educação, algo que no passado seria impossível. Ou então, enfim, garantir que os alunos podem, por exemplo, dissecar virtualmente um sapo nas aulas de biologia sem ter que ter o sapo, não é? E toda a porcaria, entre aspas, podia surgir de dissecar um sapo na realidade. Por exemplo, ou outros exemplos que podemos pensar em que a realidade virtual ou a realidade aumentada podem ajudar, de facto, a aprender e a aprender com mais qualidade. 1 minuto e vou acabar. Basicamente, eu só queria dar-vos aqui esta nota. Estes dados são retirados do World Economic Forum, do último relatório. Mas é super importante percebermos que nós não sabemos ainda o que é que vem para a frente, como é óbvio, mas provavelmente os alunos que aqui estão, futuros professores, vocês vão ter que educar os vossos futuros alunos para uma realidade que é completamente diferente da de hoje. E sabemos que 65% dos alunos que hoje estão no ensino vão ter empregos que ainda nem sequer existem hoje. E, portanto, estão a ver o que é que isto significa em termos de ensinar as futuras crianças e os atuais jovens para aquilo que é a preparação para o futuro. E, portanto, eu queria só deixar estas notas e acabar também com uma mensagem de alguma positividade, porque eu sei que se fala imenso e as pessoas metem algum medo ou algum receio de repente nós vermos que façam isto em casa, experimentem dizer sim. Eu no outro dia fiz live, podia ter feito aqui, que é super giro. E pedi ao Bing Chat a dizer, olha Bing, faz-me aí 3 perguntas que eu podia fazer, vamos imaginar, ao Ministro da Educação, sobre as prioridades na educação, ok? E depois a seguir disse assim, então e agora responde como se fosse o Ricardo Araújo Pereira. Vocês vão chorar a rir, experimentem. É igual, ok? Imaginem o Ricardo Araújo Pereira a responder como se fosse o Ministro, é surreal. Portanto, estamos a falar a este nível, neste momento, daqui a 6 meses eu nem sei o que é que vai ser, mas estamos a falar em situações de que em muito breve trecho, vocês entram no vosso ambiente de trabalho, entram num Word ou num e-mail, ou mesmo, por exemplo, numa reunião de Teams. Se puserem a reunião a gravar, no final podem ter o resumo da reunião e já ninguém precisa
de ser o secretário da reunião. Imagine o que é isto, não é? Para a malta que faz reuniões, atas. Acabaram-se as atas. Portanto, eu estou só a dar alguns exemplos práticos para vocês perceberem como é que isto vai impactar a vossa vida. E agora vou-me calar e espero as perguntas que tiverem no final. Obrigada.